E é isso aí, muita satisfação de estar entrevistando aqui o meu amigo Cardoso Júnior. Amigo da praia, amigo da viagem, amigo de tudo, né? É verdade. Tá com quantos anos hoje, Cardoso? 5'9". 5'9". Então, eu acredito que você seja assim, um surfista das antigas em mais atividade em termos de competição nas categorias Masters. Eu desconheço outra pessoa que deva ter tantos pódios como você aqui no Ceará, que compete, faz tantas viagens para fora, para competir, não só fora do estado, mas nacional e internacional, além dos campeonatos aqui, né? Em Fortaleza. Eu queria que tu, primeiramente, vamos chegar nesse ponto da conversa das competições, mas falar um pouco de como começou essa tua paixão tua com surf, né? Quando foi que tu começou a surfar? Quem eram as pessoas, os ídolos da época que você surfava, que já tinham aqui em Fortaleza, os picos que você surfava no início? Isso. Bom, eu me considero como se fosse uma segunda geração do surf, que no começo ali tinha aquela geração no auge, que era o Naldo de Castro, o Sarará, Zorrinho, que todo um grupo ali que começaram, já estavam competindo e era o nosso espelho, porque naquela época não existia internet praticamente em relação a isso. O que a gente acompanhava era em revista, né, quando chegava alguma coisa de campeonato. E logo no começo eu tive a sorte de conhecer o Adalto Castro, que fez, em seguida eu comecei a surfar bem, e ele me deu logo um apoio, me deu pranchas e eu consegui evoluir num processo mais rápido, né, porque a prancha Nortão, que na época era a melhor prancha do estado, então foi um caminho mais rápido. E começou a me levar para algumas praias para treinar junto com ele, que no caso eu surfava praticamente só aqui na orla, né, no Náutico, que eram as melhores ondas aqui de termos de qualidade aqui da região, que naquela época viajar um Iguape era uma viagem de 2 horas, né? Uma Taíba era uma viagem de final de semana para 3, 4 dias. Não existia esse bate-volta que existe hoje com a Taíba, com o Paracuru, com o Pé-100. Não existia isso, né, praticamente. Tinha que se preparar bastante. Era uma surf trip mesmo. Era uma surf trip. Se dizer que ia surfar no Pé-100 era uma surf trip. Se fosse dizer que era Paracuru, seriam 2, 3 dias. E a gente não tinha a interação que a gente tem hoje. A gente se baseava, como o meu pai trabalhava com pesca, eu trabalhei um pouco com pesca também, a gente sentia um pouco em relação à lua, em relação à época do ano que dava mais ondas, então a gente podia se conectar a isso, para saber qual seria o melhor dia de ir para o Paracuru, de ir para o CP100. Hoje, com a tecnologia, tu sabe até a melhor hora do mar, melhor hora da energia de um swell. Na época, você ia na sorte. Às vezes, a gente passava 3 dias esperando aquele swell, esperando que o mar ia melhorar. Quando a gente vinha embora, a gente não tinha mais grana para ficar numa praia, numa trip dessa, o swell chegava. Então, foi um período bem diferente, né, do que é hoje. E logo em seguida eu comecei a competir ali com 12, 13 anos e foi uma situação bem difícil assim para mim começar assim em relação, porque não existia a categoria de base que tem hoje. Na época só existia, chamava Pro AM ou chamava Open Pro. Então eu com 13 anos eu tinha que estar disputando com toda essa galera, até com essa geração, que era bem difícil. E eu fui um dos primeiros, assim, sempre, nos primeiros campeonatos que eu competi, sempre eu era o caçula do campeonato. Tinha poucos da minha idade que competiam, então era um muro a pular em cima disso, né? Então logo depois eu comecei a viajar com a própria equipe da Nortão, que no caso era o David, o Adalto, o Zorrinho, o Negão, e depois entrou mais uma galera que foi no caso o Raimundinho, o Adriano Fonseca, que se juntou à equipe. E a gente começou a fazer umas viagens. Inclusive uma viagem bem inusitada que eu... Negão, o Ronaldo Damasceno, que mora em Saquarema, né? Não, ali é o Adriano Vasconcelos, que mora no Havaí hoje. O Negão é um que laminava as pranchas do Adalto, que ele mora no Rio. Ele mora em Saquarema. Ele mora em Saquarema, sim, desculpa. Meu amigo, sempre conto com ele quando eu vou pra lá. O Negão era meu herói, na época era o meu herói. Ele laminava as pranchas ali, eu ficava tentando aprender e ver como funcionava tudo, como funcionava a confecção de uma prancha, né? Hoje a máquina já faz metade da prancha, a laminação é muito rápida, mas antes era tudo manual,
a secagem era diferente, a lixada era diferente, não existia o material químico que hoje tem. Falando muito rápido. em shapers, em prancha, em material, fala um pouco da tua marca, da Expert. É uma marca que até hoje o pessoal se lembra associa a marca a você. Isso. Durante um período, assim que eu comecei a competir ali profissionalmente, eu visualizei que teria uma opção de montar uma loja com acessórios, fazer concertos. Comecei com concertos e em seguida me associei ao Grilo, nosso amigo que está no céu hoje, e começamos a fabricar umas pranchas. Eu comecei a shapear umas, ele shapeava também. Como eu aprendi muito até na própria fábrica da Nortão, eu tinha um pouco de experiência em relação a isso. E quando eu viajei para o Sul, passei algumas temporadas assim em Florianópolis, aprendi um pouco com a Matute, uma prancha bem antiga lá, e com o próprio M-Dil me deu algumas noções e tal, e trouxe esse know-howzinho de lá e comecei a fabricar aqui e vendi muito, principalmente na época que a Hotlines era a loja do momento, né? A Hotlines, eu creio que tinha 4 lojas aqui em Fortaleza, ou 5, então eu tinha praticamente todo o estoque meu era vendido para essas lojas, e eu creio que a minha empresa durou uns 10 anos, depois eu mudei de ramo, mas foi muito bom essa experiência como pessoa, para fazer a minha própria prancha, de eu trabalhar isso, de ver como ela funcionava dentro d'água, de mudar a rabeta, estreitar, alargar, e tudo isso... Foi nessa época que tu começou a usar a quadriquilha ou não? Usei a quadriquilha um pouco, principalmente porque eu surfava aqui próximo da orla, no Náutico, então são ondas perfeitas, o Náutico, Jaqueline, Pedra do Meio, ali do canto, Pedra do Apito, que era o meu favorito, e aqui na frente, antes do iate, tinha uma onda, e aqui na frente mesmo, chamava a Onda do Gigante, que depois ela... E onde é a Praia da Índia? Praia da Índia aqui na frente, bem aqui na frente, que foi onde praticamente eu comecei, tinha bastante onda. Aí aqui tinha uma galera que surfava, bem antigo, o Bacalhau, tinha o próprio Grilo, o Ayrton, outra galera que surfava aqui com a gente, e aqui era uma piscina, né, de ondas, assim, era muito, muito perfeita, a onda vinha muito parecida com a própria Praia Mansa, que durante muito tempo eu surfei lá sozinho praticamente, pegava um barco do meu pai e ia, meu avô tinha casa lá, então era muito fácil para mim, eu tinha acesso, a gente tinha o acesso, e depois a praia ficou meio proibida, passou alguns anos sem quebrar onda porque a galera fizeram as obras, depois voltou a dar onda, e agora está novamente proibida, né, está meio complicado o acesso, depois que construíram o terminal turístico, a onda mudou completamente. Mas nos anos ali, entre os anos 80 e os anos 90, peguei vários swell lá de final do ano, às vezes eu ia, nos primeiros dias do ano eu sabia que ia dar onda, às vezes eu ia 4, 5 dias seguidos, pegava dias maravilhosos sozinho dentro da água, eu mais um, ou sozinho mesmo. Ia pescar, levava a prancha, surfava, pescava, nossa, era maravilhoso, foi dias assim, tops na vida. Eu surfei uma vez lá e foi inesquecível. Imagina, com certeza. Fala um pouco, Cardoso, dessa tua ligação com o Rio Grande do Norte. Você sempre está viajando para o Rio Grande do Norte para surfar. Isso, o Rio Grande do Norte para mim é uma segunda casa. Eu tenho residência lá também. Como eu já fui muitas vezes competir lá e tal, eu me adaptei bem às ondas de lá. Eu gosto muito das ondas de lá. Inclusive, quando aqui, nós estamos em maio, quando aqui a gente está acabando a temporada, lá está começando a temporada, assim, a melhor época do ano, maio a agosto, mais ou menos. Então, eu faço essa conexão, fico tentando ir mais vezes para pegar os dias que aqui entra muito vento. Gosto muito de falar em Tabatinga, né? Tabatinga, tem uns picos lá que quase ninguém vai, que chama Gramadinho. Tem a Praia dos Holandeses, que é bem próximo a Tabatinga, que é um fundo de pedra alucinante, tem altas ondas. Surfo muito com o lendário, e que era meu ídolo também, Sérgio Testinha e Felipe Dantas. São dois caras que sempre surfam lá, e eu tô sempre lá. E o Júnior Rocha também, né? Júnior Rocha surfa mais na Tabatinga, eu tô falando desses outros dois, que é Gramadinho certo. e Praia dos Holandeses, que é próximo ali, certo. 2 km, 1,5 km a 2 km de distância. Mas o Júnior Rocha até é meu ídolo ali da Tabatinga, né? É a nossa referência. Mas em relação a esses caras, e eram caras que eu corria baterias com eles ali nos anos 80, nos anos 90, né? Sérgio Testinha, Felipe Dantas, Sérgio Coxinha, o Nenzinho, toda uma galera, o Marcos Leléo, que hoje
toda essa galera corre a Legend e a gente está nessa mesma experiência, porque o circuito, uma das coisas que favorece muito, o circuito Master de Natal é muito forte. Sim. Geralmente tem 4 a 5 etapas por ano e um outro circuito menor, isso é o circuito de detonação. Certo. E existe um outro circuito menor que se chama circuito balaio, que é muito bom. E aí pega essa galera aqui ali de 40 mais, 50 mais, 60 mais e está todo mundo reunindo na praia. É um evento bem bacana, focado na categoria Master. Então, antes de eu viajar agora recentemente para Costa Rica, teve um evento lá que eu fui campeão, com altas ondas ali na praia de Miami. Nossa, foi maravilhoso. Então isso faz você ficar agora ativo. O outro QS já lá na praia de Miami já está. Isso, para esse ano já vai começar o QS. E em seguida vai ter o detonação, a outra etapa do Master. Aproveitando essa deixa, né? Falando de Rio Grande do Norte, de campeonatos, circuitos, qual é a tua visão hoje do surf de competição no Ceará, tanto da categoria profissional como na Master? Bom, eu creio que a Master está muito bem representada, né? Porque temos atletas tipo Rogério Dantas, Luciano Cavalcante, né? O próprio Felipe Maia, que entrou agora na 35, estava na 35, Fábio Silva, que é ídolo de todos, né? No caso da Legend tem o Lúcio Costa, que está indo para os eventos. E Lúcio Costa é o picolé. Lúcio Costa, famoso picolé. O Adalto chegou aí vários eventos, mas agora deu uma aliviada. Logo mais, creio que vai voltar. E em relação a profissional, o Rafael Venuto, nesse último evento, agora sufocou foi demais. Foi demais. Ele conseguiu um 10 unânime no evento. Então, Arthur Silva, Glauciano, né, o Itim. O Itim também já está meio ali, Master profissional, né? Tá correndo, já está correndo Master. Os dois, Glauciano também está correndo Master. Só que com a mudança da ISA, da categoria Master, a primeira categoria da Master, que seria 35, houve a mudança do circuito mundial e essa categoria passou a ser 40. Então, para esse ano, retirou alguns atletas que vinham bem, que no caso o Itim, o Glauciano, e tiveram que se retirar. E provavelmente no próximo ano, se eles completarem 40 anos, eles voltam para a categoria Master. Houve essa mudança, né? Houve essa mudança no critério para o Mundial ISA. Falando do Mundial ISA, né, são assim, uma das coisas que, dos momentos mais felizes assim, da minha carreira, que foi o Mundial da ISA, que eu fui medalha de prata, com o evento mais importante da minha vida, eu creio, na Nicarágua, com altas ondas, com aquela galera que ali, Sani Garcia, Caio Jaquis, com toda essa galera, Tom Curren e tal, que Tom Curren é um cara que... Falando em Tom Curren, né? Que é meu espelho de surf. Exatamente, pelo você estilo. que já foi batizado em várias postagens da revista Beach Show como Tom Curren cearense. Tem, na verdade, essa inspiração? Sim, pelo Tom Curren? O Tom Curren, para mim, é a inspiração 100%. Sempre eu tive essa linha... Ele é regular também, regular, né? Tanto ele como o Slater. O Slater nessa questão, eu sempre me espelhei no Slater em relação a essa questão da força competitiva, e o Tom Curren na questão da linha de surf. Eu sempre tentei, eu via vídeos de surf, cara, eu quero surfar assim, eu quero fazer assim, eu quero ser nessa mesma linha. Eu sempre gostava e eu tentei me adaptar o máximo que eu pude ao longo dos anos, e eu creio que consegui fazer uma linha muito boa, que isso, nesses eventos, no caso da Nicarágua, no caso de El Salvador, que são ondas de linha, eu consigo me adaptar bem melhor do que essa onda, geralmente com uma de beach break, essa onda balançada. Às vezes eu sofro um pouco em relação a isso. Sim. Quando vai para um pico de onda de linha, que foi também o caso de que algumas situações que eu passei no Caribe, que inclusive tem esses 2 troféus aqui, mostra aí. Eu trouxe aqui esses 2, ó, que são, eu já fui, na verdade, representar o Brasil 4 vezes nesse mesmo evento, que era esse no Caribe, né? No Caribe, no Pan-Americano, que é na República Dominicana. Já fui campeão 2 vezes. Esse troféu aqui é um de vice, esse troféu aqui é um 4º lugar, mas eu consegui nos 4 eventos que eu fui chegar no pódio. Chegou no pódio. Cheguei no pódio, a onda é maravilhosa, parece que aquela onda, eu nasci para aquela onda, que é uma onda que eu consigo. Nesse último evento, infelizmente, eu fiquei em 4, porque eu fiz uma interferência na final, uma interferência dessa novo critério de interferência hoje, que eu não foi remando, não foi bloqueio, eu estava no final da vala, da onda, eu vinha voltando da minha onda e o cara vinha surfando e computaram que eu
bloqueei um pouco ele no final, mas eu não tinha para onde remar, eu estava remando para furar a onda. Não tinha como, mas acabaram marcando a interferência, eu estava liderando a bateria e caí para quarta. Eu estava ganhando. Se não fosse isso, podia até... essa fatalidade, porque era um final da onda, a onda já estava morrendo ali, não tinha como o cara manobrar, mas usaram o critério. Inclusive falando... Aconteceu com o Venuto agora com o também. Venuto. Mas com o Venuto, ele poderia ter sacado a prancha do local ali, de onde a prancha estava, e jogado a prancha para o outro lado para não atrapalhar o cara. Ele deixou a prancha. A minha foi bem mais tranquila, porque era um final de onda, a onda já morrendo dentro do canal. Se o cara tivesse saído, o cara me forçou. Mas tudo bem, faz parte da competição, a competição é um jogo. Mas é um campeonato maravilhoso, estrutura fenomenal, muito bem organizada, premiação em dólar. Premiação em dólar, foi a melhor premiação que eu já ganhei. Hospedagem top, tudo, né? E como eu vou como convidado para esse evento, inclusive aí eu arranjei o convite para o Jaime Farinha, para 60 mais, pernambucano. Sim. Inclusive ele foi a primeira vez esse ano e foi campeão da 60 mais. E o Lúcio Costa também foi, e eu creio que ele ficou em quinto, não tenho certeza, mas eu creio que sim. Então os dois foram e já fizeram bons resultados no primeiro ano que eles estão lá competindo. E próximo ano eu quero ir novamente. E o melhor de tudo ali, além de tudo isso, os últimos anos eu tenho ido convidado, entendeu? Tipo assim, a federação de lá paga os custos da minha viagem, então fica mais fácil. Outra situação. Eles geralmente convidam 16 atletas espalhados pelo mundo. A terceira vez que eu estou entre esses 16, então é uma honra. É os top 16 International. E tipo, é uma honra estar entre esses 16, né? Pô, tava eu, Tom Curren, o Caipo, o Juan Arce, Magno, um xará seu, Magno Martinez. Eu vi lá, tinha são caras, Dani Garcia, um espanhol, tinha e outros bem famosos que a gente via em revista. Você tá surfando do lado dos caras ali na mesma bateria. Pô, sensação incrível, né? Não tem preço. Felizmente, dessa vez o Tom Curren perdeu antes de mim, eu não tive não chegou a competir. Não cheguei a competir na mesma bateria com ele, infelizmente. Mas estava no mesmo evento, na mesma categoria. É uma honra. Nós éramos cabeça de chave, mas eu estava eu tava na primeira do lado da chave, ele estava do outro lado. E se ele tivesse chegado à final, a gente tinha competido a final junto, né? Aproveitando aqui, falando de competição, qual é o segredo dessa longevidade toda no mundo das competições e essa constância de sempre estar no pódio? Às vezes você me liga, Magno, passei a bateria, tô quase no pódio. Cadu, você não tem mais graça isso, porque você me falar, Magno, não passei, aí é uma novidade. Você passar, chegar no pódio já não é mais novidade. Qual é o segredo de tantos pódios, tantas conquistas, tantos finais e todos os eventos que você vai? Durante essa carreira. É o açaí? Qual é o segredo? Um deles com certeza é o açaí, junto com uma alimentação saudável. Você tem que escolher um pouco essa linha, principalmente quando você é profissional. Ou você é profissional, ou não pode ter esse desvio de noites, né? Você tem que escolher, como atleta ou não. Durante a minha fase profissional, eu escolhi muito pelo lado atleta. E depois que eu passei para a categoria Master, eu continuei um pouco com essa linha, tentando me alimentar bem, tentando fazer um trabalho extra surf, né? Que tipo uma academia, tipo uma pedalada, tipo uma coisa que melhore a parte funcional e também trabalhar muito a mente para que tu esteja sempre trabalhando predisposto ali quando a gente chega na certa idade. Eu passei agora uns 2 anos, você lembra que eu passei quase 2 anos com contusão no ombro, inclusive fui para vários eventos mesmo contundido. É muito ruim competir contundido. Depois do ombro eu tive um leve no joelho, mas fiquei ali trabalhando. Depois que fiquei bom do joelho, veio a lombar. Então você vem arrasando, você sempre se trata e faz comprar risco ali as orientações. Tento fazer isso. Vamos para outra pergunta agora. Qual foi um momento assim bem feliz ou mais feliz que você teve assim no surf? Cara, em termos competitivos, essa medalha de prata na Nicarágua, que foi uma sensação incrível, um primeiro evento internacional que eu estava indo, né? Isso foi em 2012, então foi sensacional esse evento para mim, assim, para minha carreira, para o meu ego, né? Para minha satisfação.
Então, nunca precisei provar nada para ninguém, sempre fiz meu trabalho aí do meu jeito. Então, em relação ao lado pessoal, sentimental, um dos melhores momentos foi, tipo assim, ter conseguido surfar todas essas ondas aqui do nosso litoral aqui, que hoje não, que ela tá uma onda praticamente extinta, né, que é a Pedra do Apito, Praia Mansa, ter isso de recordação, ter surfado com amigos nas Maldivas. Ah, eu lembro dessa viagem. É alucinante, são ondas maravilhosas. Foi com Ilha, né? Com Ilha, com o Odilon, com a galera bacana. Sim. Dentro de um barco, foram 15 dias durante a pandemia que a gente estava... Eu, você e o Odilon fomos pro francês, na trip também, bacana. Então, durante... Essa da Maldivas foi sensacional. Foi insano, durante as Maldivas era um sonho. Tipo assim, foi uma época que tu não sabia que tu ia sobreviver àquela pandemia. Todo mundo... Tinha muita gente assustada. E a Maldivas foi um destino que estava meio que liberado na pandemia. Foi bem, né? O voo, as conexões foi bem sinistro. A Indonésia se fechou e a Maldivas abriu o surf, né? E ela abriu, quando a gente entrou, ela fechou. Então tinha mais ou menos uns 10 barcos ao redor das ilhas. Todas as ilhas estavam fechadas para turistas, mas os barcos podiam estacionar e surfar. Então a gente surfava, se alimentava, pescava. O barco não podia retornar para o porto para reabastecer. Então a gente ficou, cara, a gente vai pescar, vamos pegar peixe aqui, tendo água para beber, estamos se alimentando, e a gente ficou nesse globo, né, nesse universo que a gente montou. Nossa, ali eu acho que foi uma situação, uma das melhores coisas da minha vida. Foi 15 dias assim, inéditos. Quando eu retornei para o Brasil, que foi uma dificuldade, o voo foi cancelado por 3 ou 4 vezes. A gente demorou muito a chegar no Brasil. E, nossa, quando a gente chegou, que a gente viu a real situação de como estava grave ainda, é que você vai ver como foi maravilhoso aquilo que a gente passou. E a gente não sabia, você não sabia se você ia pegar a Covid ou não sabia se ia pegar, não sabia se a minha família ia pegar. Então você não... E eu via vários amigos perdendo entes queridos, e você ficava... Foi um drama, foi dramático. Eu acho que a ansiedade, o medo, foi tão forte quanto a própria doença em si. Quanto a própria pandemia. Mas é isso, foi top demais essa viagem. Cardoso, e quando você está surfando, independente de ser de um destino internacional, ou aqui, ou em outro estado, esse contato com a natureza, com as ondas, é de certa forma contato espiritual? Com certeza, é onde você alinha ali, pronto. Falando nisso, eu acabei de chegar esses dias, você marcou a entrevista e eu estava na Costa Rica, na famosa esquerda de Pavões. Verdade, acabou de chegar da Costa Rica. Pô, peguei 7 dias, assim, alucinante, que má metro, 1,5 metro, 2 metros, 1,5 metro, 2 metros. Color Rendino quebrando tudo lá, hein? Color Rendino, vários ídolos ali, que a gente vê no WSL quebrando, e o cara sentado do meu lado ali surfando, gol, mandando tu ir numa boa, e tu, porra, maravilha. O surf, o amigo meu uma vez falou, o surf é o esporte mais democrático do mundo, que a gente pode surfar com nossos ídolos, né? Ter condição de pegar uma onda linda e maravilhosa, sem ter que se preocupar com nada, uma alimentação simples e bacana. E uma outra situação bem bacana, falando em relação a ídolos, recentemente eu fui para o México e surfei vários dias do lado do Mick Fanning. O Mick Fanning adora o México, sempre tá por lá. Vai. Duas últimas vezes que eu fui, me encontrei com o Mick Fanning. E Taylor Knox, que na verdade eu fiquei mais amigo do Taylor do que do próprio Mick. Cara, aquele bigodão dele lá rindo a toda hora, brincando. Nossa, os dois caras são perfeitos ali para você surfar juntos. Você vê os caras ali, acha que os caras são meio marrento, mas não, ali dentro d'água, na hora do surf, os caras são amigão. Então tudo isso faz tu compreender o real sentido do surf. E aqui, ó, aqui atrás, tudo, aqui, né? Ó, Renato Larica Surfboards. Aqui é meu mestre das pranchas, meu Fala amigo um pouquinho desse equipamento aí. Você como foi shaper, deve ter um contato isso. Bacana, né? Pô, faz assim, faz desse jeito. A gente tem um relacionamento... Tá usando o que hoje? Full carbono? Ainda na quadriquilha? Atualmente eu tenho várias full carbono, 2 quadriquilhas, mas que eu usei agora na Costa Rica, a quadriquilha 511, essa aqui uma 5.9 squash, e as outras pranchas eu tenho uma 5.8 round ou uma 5.7 round.
E que a gente faz um trabalho... O Renato Larica é lá do Espírito Santo, né? Inclusive, eu sempre vai estar lá. Eu sempre vou né? para lá para competir o circuito Master local, que é excelente o circuito, maravilhoso. E em relação... Essa relação que a gente tem de shape, ele faz o shape lá na máquina, a gente vai olhar, puxa no computador o que seria de melhor para mim. Como ele já conhece o meu surf há mais de 10 anos, então ele vê o que eu preciso de área, de borda, e a gente vai testando, e em cima daqueles testes a gente está sempre renovando alguma coisa. Eu tenho uns 3 modelos que tem meu nome, então a gente trabalha mais ou menos em cima daquele modelo, só muda o tamanho, largura, espessura ali. Porque, tipo assim, meu surf é muito sensível em relação a medidas. Então, tipo assim, um exemplo, eu trabalho muito próximo a 26 litros. Tem pessoas que surfam com uma prancha 26, outras com... A segunda prancha dele tem 28, 30 litros. Para mim fica bem difícil. Geralmente a minha variação de litragem varia de 25,5 a 26,5. Até uma prancha grande, eu tenho que fazer ela fina. Porque senão eu vou descer numa prancha... Agora na Costa Rica, a 5,11... Ela tinha que ser fina, porque para pegar uma onda maior, mas a litragem ter a performance, para ter a performance. Porque senão tu vai descer, tu vai ficar duro, porque aqui no nosso estado a gente só surfa com, eu sigo 5,6, 5,7, 5,8. Quando tu passa para 5,11, é como se tu estivesse dirigindo um ônibus. Então se tu não tem um ônibus com a direção hidráulica, meu querido, então tu fica... Vai travar. Vai para lá, tu não tem rendimento, tu vai duro, tu vai na reta, né? Então tu tem que ter aquela direçãozinha hidráulica. Então ele tenta manter a mesma performance de prancha até a 6 pés. A minha maior prancha hoje é uma 6 pés. Geralmente, até em uns mares em viagens, eu costumo usar no máximo uma 6 pés. É onde eu me sinto confortável com a prancha para pegar uma onda maior. Eu não sou Big Rider, então Big Rider vai usar 6,5 no Hawaii e tal. Então, aquela condição ali de 6 até 8 pés, que é o que você sonha numa trip, né? Que você pegar ali 6 a 8 pés, que é o clássico, tipo Costa Rica, agora que a gente pegou isso vários dias. Demais. Então, a sensação maravilhosa. É uma onda que tu se sente confortável, que não te oferece tanto risco. Tu vai pegar altas ondas durante o dia. Tinha dia que eu pegava 10 ondas maravilhosas, eu saía do mar feliz e dizia, cara, os meninos vão cair de novo. Eu disse, tá bom, porque a onda da Costa Rica, ela tem mais ou menos de 200 a 300 metros, fácil. Então, tu sai numa outra praia, tem várias bancadas, tu anda uns 300 a 400 metros para cair numa boca de rio. Então, aquela andada no sol quente, aquela entrada, tu leva 10 ondas na cabeça. Quando tu chega, 10 ondas, tu já tá no teu limite. Quando, o Farinha, que é esse brother lá do Pernambuco, sim, ele estava comigo nessa... Ele chegou e com 2 ondas, ele teve 2 dias que ele pegou 2 ondas e disse que não aguentava mais remar. E eu estava conseguindo fazer essa performance de 8, 10, 12 ondas. Mas já à noite o garfo pesa. O garfinho ali na hora de jantar, mas você dorme feliz, né? Com o surf realizado daquele dia, da trip ali, tudo certinho. Nossa, é o que eu recomendo. É a surf trip, que seria a melhor opção. Cardoso, queria agradecer a tua participação aqui no meu livro. Tamo junto. Tá bom? É um prazerzão, uma honra poder participar. Uma honra ter participado até daquele seu outro livro, uma poesia. Surfista Poeta, Surfista verdade. Poeta, que eu faço parte ali. Verdade, tenho guardado isso no coração. Fiz uma poesia em homenagem a você. Porra, ali tá ali. Até minha mãe adorou ali, tá tudo certo. Porra, foi irado. E agora vamos para um livro mesmo sobre o surf cearense. Com certeza, tamo junto. Aguardo você no lançamento. E para finalizar essa entrevista, né, o famoso açaí aqui do Toca do Açaí, que é um dos segredos, Cardoso, da sua... É o melhor açaí do Brasil, energia. Com certeza. É um dos segredos de competir bem, né, de estar bem alimentado, saudável, sem açúcares, né, o açaí de excelente qualidade.